E aí galera, aqui é a aula de introdução a TypeScript. Antes de falar sobre a linguagem, eu gostaria de falar alguns conceitos importantes, que é sobre a tipagem dinâmica e estática. A dinâmica é associada ao seu valor, pode ser colocado durante a execução do código, como o JavaScript. O que isso significa? Que você não precisa declarar o tipo da variável. Por exemplo, em Python, eu vou usar Python como exemplo, porque muita gente vê dele, né? Em Python você bota assim, idade igual ao valor, ao número, né? Aí o interpretador do Python já vai saber que aquela variável, idade, guarda um valor de inteiro, por exemplo. Já o estático não, você declara explicitamente o tipo da variável. E tem diferentes tipos, né? Tem as vantagens, tem os prós e contras. Dos principais prós é que as estáticas têm compiladores. E qual é a utilidade disso? Eu estou usando esse exemplo aqui, em que aqui na letidade a gente declara o tipo número. Isso aqui é um exemplo de TypeScript. Eu vou falar cada uma das coisas que tem aqui, então não precisa se preocupar muito. Mas number, você está declarando que a variável idade é do tipo número, do tipo number. Então você só pode armazenar valores do tipo número. E o typeof é para você ver qual é o tipo, que nesse caso é o tipo number, né? Se você tentar declarar qualquer outra coisa nessa variável, como por exemplo uma string, ele vai dar um erro. O compilador, quando ele for passar por isso, quando ele passar por código, ele vai dar um erro. A idade deve ser do tipo número. E por que utilizamos o TypeScript, né, para o nosso front-end? Como eu falei, né, uma das vantagens é ter esse compilador, porque ele nos ajuda bastante durante o desenvolvimento do código. Porque em projetos muito grandes isso pode nos ajudar bastante. Falando aqui do TypeScript, né, é uma linguagem criada em cima do JavaScript, adiciona novas funcionalidades e tipagem ao JavaScript. Todo o código TypeScript é convertido para o seu equivalente em JavaScript. O porquê disso? Porque os navegadores só entendem o JavaScript. Então o TypeScript ele só existe no momento de desenvolvimento. Quando você roda um TypeScript no navegador, ele é convertido em JavaScript. Então realmente o TypeScript é direcionado para os desenvolvedores, para a gente conseguir depurar o código maior. Porque conforme o projeto vai crescendo, uma variávelzinha que você declarou errado fica muito difícil de perceber. E não, talvez esse exemplo. Na verdade é isso mesmo. Porque como o JavaScript é interpretado e só tem como ver lá no navegador, então você simplesmente não consegue saber o que deu errado, você tem que entrar lá no console. E já o TypeScript não. No próprio VS Code, se você utilizar o VS Code, ele já vai conseguir mostrar para você o que está errado. Então, tipo, você botou uma coisa errada ali, ele já mostra e você conserta, antes mesmo de testar o código. Agora falando das tipos de variáveis, a partir desse momento a aula vai ficar bastante densa, então não se preocupe em querer voltar depois, fazer os exemplos, ficar muito confuso, porque realmente é muito conteúdo. Eu vou literalmente passar um conteúdo de um semestre inteiro de Python, que vocês vê lá de estruturas condicionais, a arrays e dicionários. Arrays é listas, né? Então vai ficar um pouco denso, mas vamos lá que a gente consegue. Tipos de variáveis que tem aqui no TypeScript. O number, que são números podendo ser eles inteiros ou float. O boolean, que pode ser true ou false, né, verdadeiro ou falso. String, que é a cadeia de caracteres. E o n, que é qualquer tipo. Então, não é recomendado usar um n, porque o n você está usando o JavaScript, você não está usando a tipagem, porque você está botando para ser qualquer coisa e ele se virar, né, com o tipo. A gente não utiliza isso porque então você não está usando as vantagens do TypeScript, né? O que nos motiva é ele ser tipado para nos ajudar na depuração do código. Depuração do código
caso você não saiba, é você poder percorrer o código e analisar ele. Então, por exemplo, se acontecer um bug, você pode percorrer o código e é isso. Eu não tenho muito o que explicar. É você saber perceber melhor onde estão os erros. Para JavaScript, temos alguns métodos de declarar as nossas variáveis. Lembrando que as variáveis são globais por padrão. Então, esse aqui é um outro tipo, que eu vou botar aqui nos slides, que além do número do number, que é o tipo da variável, tem esse primeiro tipo que é do acesso da variável. Isso já é do próprio JavaScript, não é do TypeScript. Então, var é variável global, let é a variável local e const é uma variável constante. Normalmente eu utilizo o let porque ele é uma variável local e não vai dar problema com outras variáveis. O const utiliza bastante até, eu vou falar mais para frente dele, mas normalmente é o let mesmo, porque, por exemplo, em Python a variável local a variável padrão é a variável local. Lá está omitido, mas é sempre a variável local. Você pode deixar ela global, usando algum método, mas é sempre o let mesmo. Acho que em Python é global, se eu não me engano. A gente utiliza o método typeof para descobrir as classes da variável, como eu utilizei aqui no exemplo de idade, né, para retornar o número. Pode ser muito útil quando você estiver querendo testar alguma coisa. Para declarar variáveis, você tem que digitar o tipo da variável após o nome dela. Então, por exemplo, após o nome da variável, 2 pontos, string. E também não esquecer o método de acesso, né? var, last, const. Que é onde está o escopo da variável, né? Na verdade. Nesse primeiro exemplo é uma variável string global. No outro é uma variável string local. Nesse const, eu vou falar mais para frente os usos da const depois. Mas é do tipo number, que é o p, então uma variável number como uma constante. Como pegar a entrada do usuário? Utilizamos o método prompt para isso. Esse método não funciona para o input do usuário em terminal, funciona apenas no navegador. Então, se você for testar aí no VS Code através de um arquivo .ts, né, que é o tipo de arquivo do TypeScript, ele não vai funcionar. Só funciona se não estiver usando já num projeto. Funciona dessa forma aqui. Então, por exemplo, sei lá, declarar o tipo do escopo, né? B prompt insira o número, não sei. Aí ele vai abrir uma janelinha. Então só funciona no navegador mesmo. Nem sei se algum site utiliza isso hoje em dia, mas enfim. Aí você pode digitar aqui o valor. Voltando ali para o console. Você pode imprimir através do console.log. A variável que apareceu 45. Essa é a única forma, caso vocês não tenham percebido. Eu nem usei tipagem, porque como eu falei, o TypeScript só funciona no desenvolvimento. Ele não vai compilar ali. Então se você botar tipagem, não vai funcionar. Então se você quiser ir testando o código conforme eu vou passando aqui os slides, não utilize a tipagem. No final da aula eu vou te mostrar como fazer isso, que vai ser tipo usando o TypeScript para back-end. Então vai precisar de uma biblioteca para isso, né? Acho que é através do Node. Enfim, se vocês forem testar, não botem tipagens como number. Isso não torna a linguagem ruim, é só nesse caso específico que realmente não tem jeito mesmo. E você pode usar métodos string, number, boolean para alterar o tipo da variável. O prompt ele sempre vai receber ele em string, acho que nas citações do TypeScript. Não tenho certeza, mas use os métodos de alterar para converter, para não ter. Como ver o conteúdo na tela, eu acabei de mostrar, né? Utiliza o console log para imprimir no console, ou pelo terminal, né? E o método alert para que o navegador imprime. Então vai abrir uma janelinha e vai imprimir também. Como eu já mostrei o do outro,
Deixa eu botar aqui. Leste.b. Ele abriu uma janelinha, ó. 45. Como seria uma variável no meio de uma variável no meio de uma string para imprimir? Que é usando a concatenação, né? Então você pode fazer dessa forma aqui, botando a string, botando a string mais a variável e depois o resto da string. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó, usando esse acento que eu não sei o nome. Sei lá, não sei, esse coisa aí. E você bota cifrão, abre chaves, o nome da variável. É como o fstring de Python. Então, caso vocês não tenham visto ainda, é dessa forma aí que você pode. Fica melhor dessa forma. Usando maisinhos ele fica muito ruim para ver depois. Operações aritméticas. Isso aqui é muito mais de todas as linguagens mesmo, então vai ter soma, subtração, multiplicação, potência, divisão, módulo. Aí, o que faz o código a seguir, né? Eu declarei uma variável A do tipo número, que recebe número, e depois eu boto A mais mais. Esse código ele vai incrementar o valor de A por 1. Então isso é equivalente a eu botar A igual a A mais 1. Eu vou ver se eu digito aqui em algum lugar para vocês verem melhor. Então é basicamente deixa eu botar assim. ABB. Tá, acho que nem foi. Acho que. Não, foi. Aí, viu? Ele incrementa. E depois que ele. Ele incrementa 1, entendeu? Então é equivalente a fazer isso aqui, ó. É exatamente isso. Por que tá dessa forma? É porque isso vai nos ajudar a fazer uma coisa no futuro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então guarda isso aí. Como transformar um float para um inteiro? A gente utiliza o método toFix, que arredonda, ou o método parseInt, que ignora todas as casas decimais. Isso é uma situação. Vai depender muito do contexto, porque como aqui é TypeScript, a gente sempre vai declarar, né, o tipo das variáveis. Então, espera-se que sempre receba aquele tipo, mas caso não, caso receba outra coisa, então tem isso aqui. O toFix, ele arredonda para cima. Então, por exemplo, aqui no 123 aqui, ele vai ficar 124. O parseInt, ele simplesmente ignora as casas decimais, então vai ficar 123. Vocês podem ir testando aí. Como arredondar números decimais? Você pode usar o mesmo método, né? E botar um parâmetro. E aqui vai ser o número da casa decimal que vai arredondar. Então, nesse caso aqui, vai ser o 8 aqui. Ele vai para 9. Operadores relacionais. Tem o igual, ou igual, igual, igual. Tem o diferente. Tem o maior, menor. Enfim, isso aqui é muito de todas as linguagens, né? Eu gostaria de falar de um específico, que é o de igual, que como vocês viram tem dois. O igual igual, ele não verifica o tipo das variáveis, enquanto o igual 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 3 vezes verifica. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, variável A que recebe um string de 5 e uma variável B que recebe 5, se você imprimir só com igual igual, ele vai retornar true, porque os dois são eles têm o mesmo valor. Já o igual 3 vezes, ele vai retornar false, porque o tipo é diferente. Então esse nome, tem até o nome, que é o operador de igualdade estrita. Na struct, e talvez não só aqui, mas acho que de forma geral, a gente utiliza o igual 3 vezes, né, o operador de igualdade estrita, porque se a gente está, assim, vai depender muito do contexto, né? Mas se você não está sabendo qual usar entre os dois, utilize o último, porque ele é certeza que vai verificar o tipo e o valor. Então, para quase todos os tipos de casos serve. Esse de cima é uma situação muito específica. Mas como eu falei, vai depender do contexto.
Agora falando dos operadores lógicos, que são o e ou não, que é o and, or, not. Aqui no TypeScript, como no JavaScript também utiliza dois e comerciais para end, dois barrinhas retas assim para or e exclamação para not. Então não tem aqueles igual no Python, né? End, or, not. É só esses aqui e aí tem que usar eles. Aqui nas estruturas de decisões, né, nas condicionais, que são os if e else, não é muito diferente também das outras linguagens. A diferença aqui é como é feito, né? Que tem que ter parênteses na condição e não tem aquela indentação obrigatória como no Python. Então você usa chaves aqui. O elif, como no... Não sei se é elif ou else if, estou me confundindo com o Ruby em Python, mas enfim. É else if aqui no TypeScript. E a mesma coisa, tem que estar em parênteses a condição e tem que ter chaves. E o funcionamento é a mesma coisa. Se essa condição for verdadeira, se A for maior que B, imprime isso. Se A for igual a B, imprime isso. Se não, A é menor que B, porque se não é nem maior ainda é igual, ele é menor. Tem um switch case, que acho que tem agora em Python também. É uma estrutura condicional para substituir o if em alguns casos. Eu quase não uso, mas é bom falar. Então aqui numa variável de string que vai guardar o nome da variável, o nome da fruta que você quer, né? Se a string fruta tiver laranja, vai imprimir isso aqui. Se for manga e mamão, vai imprimir isso aqui. E se não for nenhum desses outros casos, desculpa, estamos sem essa fruta. Case default é quando ele não pega nenhum dos cases, se não pega nem laranja, nem manga e nem mamão. O break ele serve para você interromper o case, porque, por exemplo, se não tiver esse break aqui, ele vai para baixo, igual aconteceu aqui no case da manga, né? Ele não tinha um break, então ele foi para case do mamão. Então se não tiver break, vai quebrar tudo, né? Vai depender do uso, né? Como foi aqui o caso da manga. Agora falando do operador ternário, recebe uma variável número, né? E se esse número for par, por exemplo, aqui ele vai pegar o resto de uma divisão por 2. Os únicos números que tem resto zero numa divisão inteira por 2 são os números pares. Então, se for par, essa condição aqui, como está dentro de um console log, ele vai imprimir se o número é par. Se não for par, ele vai imprimir esse. Como é a estrutura do operador ternário? Tem a condição, tem a pontuação de interrogação, que fica antes da condição. E logo após o ponto de interrogação vai acontecer o caso verdadeiro, né? Caso aquela condição seja verdadeira, vai acontecer isso. Se não, vai acontecer esse. Esse é o else, né? Ele fica depois de 2 pontos. Igual aqui no exemplo acima. Se essa condição for verdadeira, ele acontece logo esse em seguida. Se não, ele acontece o segundo caso, que está depois de 2 pontos. Tem as estruturas de repetição. Como eu falei, a gente vai passar por todo o conteúdo. Isso aqui realmente vocês têm que fazer a prática, fazer a lista. Eu vou falar mais pra frente como vocês podem fazer a lista, já que não tem como usar aquele prompt no VS Code. Voltando aqui para o conteúdo. A estrutura de repetição dos loops, né, possibilitam que façamos coisas repetitivas sem que utilize diversas linhas de código, né. E não sei se vocês chegaram nesse conteúdo, acho que sim, né? Em Python, em APC, que ainda tá fazendo APC no caso. O for aqui é muito diferente de Python, diferente mesmo. Ele é mais parecido com as outras linguagens, então quem já viu outras linguagens não é muito estranho isso aqui. Mas primeiro você declara uma variável que você deixa let para ser uma variável local. Se você botar var pode dar problema. Então sempre bote let em coisas como loop, né? E você inicializa ele em 0. E se essa condição aqui ficar acontecendo, ele vai fazer essa ação aqui de baixo.
Então, por exemplo, enquanto i for menor ou igual a 9, ele vai imprimir o i. E depois que ele fazer isso, ele vai incrementar o i, que é aquela coisa que eu mostrei antes, né? Que isso aqui é aquele que vai incrementar 1. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir de 0 a 9. Se isso aqui fosse só menor, em vez de menor ou igual, ele imprimir de 0 a 8, né? Que quando chegasse no 9, ele já ia parar. O while é a mesma coisa. A diferença é que tem aquela... assim, eu não falei, né? Mas tem que estar em chaves, a condição tem que estar em parênteses. Você já deve ter percebido. A diferença aqui do while é que na variável que você bota anteriormente, você tem que declarar o tipo. No for, o TypeScript ele já assume que vai ser um número, né? Só por você estar aí já igualando a 0. Nessa situação aqui em específico. Mas o while não, você vai ter que realmente botar lá que é number. E funciona da mesma forma, né? Enquanto i for menor ou igual a 9, vai acontecer essa ação e depois ele incrementa, né? Agora falando das funções, né? Função, você pega um funcionamento de alguma parte do código e você componentiza ele, né? Pra você não tem que ficar repetindo diversas vezes. Então, aqui é o mesmo exemplo lá do operador ternário, né? Que é uma função que verifica se é par. Se for par, ele imprime tanto o número e se ele é par ou não, né? Para declarar a função no TypeScript é dessa forma. Você bota function, nome da função, parênteses e os parâmetros da função, né? Diferente do Python, né? Que é def, enfim. Também tem outro tipo de função que é o arrow function, que você utiliza ele bastante em vários casos, na verdade. Às vezes até mais que o outro tipo. Pode parecer um pouco estranho agora, mas eu vou explicar. Você deixa ele em const, então é como se fosse uma variável mesmo. Você bota igual, e nesse igual, que agora acontece a parte do arrow function. Isso aqui é o parâmetro da função. E ele vai fazer essa ação aqui, ó. Depois do igual, como se fosse uma flecha mesmo. E dentro da chave você vai retornar um número que você vai botar aqui por 2, né? E esse é o return que pode ser omitido se você deixar tudo numa única linha. Então olha como fica, né? Fica realmente muito pequeno, isso é muito bom. E você pode até tirar mesmo os parênteses, se tiver um parâmetro só. Você pode também fazer coisas mais longas, como aqui no const. Soma ABC, então vai somar, vai printar a soma, né? A diferença entre os dois não tem nenhuma, você pode usar tanto um quanto o outro. Em alguns casos, porque como é o TypeScript, a gente vai usar ele bastante no front-end. No front-end, às vezes, é mais interessante você usar um arrow function, porque você já deve ter visto, né? Não sei se vocês estão vendo essa aula depois das aulas de HTML, mas vou botar coisas lá dentro do HTML. Então, às vezes o arrow function fica mais interessante do que declarar uma função dessa forma aqui. E tem as tipagens das funções, né? Como as variáveis, as funções também podem ser tipadas, tanto as entradas, os parâmetros, como as saídas. Então a function é par. Eu botei ela aqui no operador ternário só para ficar pequeno e caber. Mas é a mesma coisa do outro. Se você botar depois do nome do parâmetro 2 pontos e um tipo number, ou qualquer outro tipo, ele vai. A entrada só vai receber esses tipos. Se você botar uma string aqui, já vai dar erro. O coisa não vai deixar. O compilador não vai deixar. E você também pode declarar tipos de saída. Depois da função aqui, tanto do parâmetro também, se você botar 2 pontos e um tipo, vou botar aqui embaixo. Eu vou botar até em arrow function para vocês verem que tanto faz. Vocês podem botar a tipagem dessa forma, tanto nesse tipo de função como nesse. Botar os 2 pontos em string. Que, por exemplo, você quer retornar uma string, sei lá, por algum motivo você quer que a multiplicação por 2 retorne string. Então, só vai permitir retornar string. Se você tentar retornar um inteiro, não vai dar certo.
Então nesse caso aqui a gente bota o toString, que aí sim ele vai retornar uma string, né? Continuando aqui, eu vou falar de arrays, que é as mesmas coisas de listas que tem lá em Python, que são definidos como conjunto de um determinado dado e armazena, por exemplo, conjunto de nomes, como está aí Arthur, Gerisvaldo, esses membros aí. E a mesma coisa, né? O escopo da variável, que é local, e esse é o tipo para strings, de listas de strings, né? Porque você pode ter só uma lista que vai armazenar só strings, então é dessa forma. Mas caso você precise de uma string não, uma lista, um array que guarde diferentes tipos, você bota N. Que como eu falei lá no início da aula, o N é para qualquer coisa. Então dessa forma aqui você consegue armazenar uma lista que vai ter um número, vai ter um booleano. Aí só para quem ainda não pegou direito essas coisas de array ou não tenha visto, para valores, os valores de array podem ser acessados através do array. Essa parada aqui, esqueci o nome. Meu Deus, é colchete. E o índice. E os índices começam pelo valor zero. Eu vou falar melhor isso na aula prática. Então não vou mostrar aqui agora, senão ela vai tomar muito tempo. Vocês podem ir testando aí. Como eu falei, né? Tirando o tipo. Tem alguns métodos do JavaScript para array, né? Que também vão servir para o TypeScript. Que é o push, que é para adicionar um limite da lista, o pop para retirar. Você pode dar pausa e ler cada um deles, mas eu vou pular aqui. Os objetos são parecidos com arrays, porém ao invés de acessar os valores pelo índice, você acessa por uma chave. Objetos eles têm essa coisa de chave-valor, então ele tem uma fácil leitura, então você consegue olhar aqui para esse const e saber exatamente o que está acontecendo. Então aqui no const instrutor, ele tem o nome Arthur, a idade, e aliás, isso aqui eu acho que é as informações do Arthur de Sá mesmo. Não sei. A idade e a altura. E você pode acessar as variáveis atribuídas ao objeto dessa forma aqui: console.log instrutor.nome. Então você está acessando essa parte aqui do objeto. Então no instrutor.nome você vai acessar aqui o nome Arthur. Ou pode ser dessa outra forma aqui também. Mas normalmente é usado dessa forma aqui. Para adicionar propriedades para o objeto, pode ser feito dessa forma aqui, né? Que isso aqui parece muito com o dicionário. Não sei se vocês ainda viram um dicionário em Python, mas basicamente é isso. É uma lista que, em vez de ser índices de 0 a n, são valores mesmo que você define, né? Então você pode também adicionar outras chaves, valores, como por exemplo aqui em diretorias, que você pode fazer dessa forma, projetos, sei lá. Ou dessa forma, funcionar também. E para deletar uma propriedade do nosso objeto, podemos fazer delete instrutor.diretoria. Aí tem o type, que é para você fazer um tipo personalizado ali para o TypeScript. Ele vai servir para a gente declarar tipos para objetos e também para funções. E isso aqui vai ajudar bastante quando você estiver mexendo já com bastante dados lá no site que recebe, sei lá, do banco de dados. Enfim, isso aqui vai ajudar bastante para não dar problema. Então você, como resto, você sempre bota 2 pontos e o tipo. Aqui vai ficar uma coisinha diferente, se estiver na ideia, né? E eu declarei aqui string, número para idade e número para altura. Se eu tentar declarar qualquer outra coisa que não obedeça isso aqui, como por exemplo, botar um string aqui na altura, vai dar erro. E caso você não queira que um parâmetro seja obrigatório, você só bota o ponto de interrogação. Então você pode omitir aqui a altura, que acho que se você for tentar acessar ele vai ficar como indefinido. Não lembro exatamente. A gente testa na aula prática. Também pode ser usado para funções, então, sei lá, você tem tipo muitos parâmetros para uma mesma função, que é uma realidade para front-end, que back-end a gente sempre tenta deixar o menos quantidade de parâmetros, mas do front-end não tem jeito, a gente recebe um objeto de um usuário que vai ter perfil, e-mail,
tudo dele, então às vezes você só deixa dessa forma aqui, nos parâmetros da função. Você bota props e o tipo da, da- dos parâmetros, né, que você declarou aqui anteriormente. Então, string, número, altura. Esse props aqui pode ser qualquer nome. Deixa props que fica... São boas práticas, né? Vai facilitar também quem for mexendo no código junto contigo. Tem esses outros tipos de... para percorrer alguns dados, algumas arrays, né? Que é o for in e for off. O for off, dessa forma aqui, você declara uma variável para receber de outras variáveis que você declarou anteriormente. Então, por exemplo, essa lista, essa array de strings, né? E o off você vai imprimir, você vai receber aqui no let o valor mesmo da string. Já no in, você vai receber o índice. Então, por exemplo, no membro 0, que é o de SAR, você vai receber só o 0 mesmo. Aí para você imprimir esse valor da string, você tem que fazer um acesso mesmo do array, né? Eu posso, acho que, testar isso aqui no... Ah, droga, não consigo testar. Eu testo lá na aula prática, já que realmente é muito conteúdo. Senão ela vai ficar muito grande. Tem o map também. Segue a mesma coisa do array. Aí você pode declarar uma lista de uma array de números, né? Aí como funciona o array? Para esses quadrados aqui, você consegue transformar todos esses arrays aqui, todos esses valores do array, e botar no novo array, né? E o map vai ser para isso. Então, números, que é o nosso array, ponto .map. Aí o arrow function aqui, como eu falei, né? Isso aqui ajuda bastante. Facilita bastante. Então, aí o arrow function vai tornar o número ao quadrado. Então, aqui no const quadrados, vai tornar esse mesmo array, só que todos eles ao quadrado. O filter, da mesma forma, declarou um array e ele vai filtrar ali os valores que são menores que 40, né? E ele vai depois armazenar nessa variável menores que 40 todos eles aqui, né? Então vai ser o 10, 20, 30. Aí tem o split operator, que vai ajudar a gente para lidar com os dados. Tem um array aqui de string, goiaba, manga, banana. Se eu imprimir só isso aqui, vai imprimir tudo. E se eu imprimir esse aqui de baixo, vai imprimir a mesma coisa, a mesma lista, só que sem os colchetes, né? Só as variáveis. Isso é bastante útil para fazer algumas coisas. E que coisas? Não sei, vai depender da situação que você tiver lá para fazer. Tem esse frutas aqui que é a mesma ideia, então ele vai imprimir tudo isso aqui. E depois vai imprimir morango, abacaxi, e como tá tudo dentro de colchetes, então vai imprimir tudo isso aqui, essas 3 frutas, mais essas 2 outras frutas aqui. E tem também para objetos, funciona isso também. Então, por exemplo, aqui no const, quantidade de frutas, que tem banana, goiaba. Eu não botei tipo aqui para ficar mais conciso. Aí tem o const, quantidade total, em que você pode botar os 3 pontos, quantidade de frutas, e ele vai imprimir isso aqui tudo. Imprimir não, vai ficar armazenado nesse outro objeto, né? Ele vai armazenar tudo isso aqui. E também a mesma coisa para a quantidade de bebidas, ele vai armazenar tudo isso aqui. Então, se você for testar aí, vai ficar um objeto bem grande, essa quantidade total. Aí tem esse aqui que é o desestruturação, em que nesse array aqui, com essas frutas, goiaba, morango, banana, você consegue armazenar eles em variáveis diferentes. Então, por exemplo, aqui eu vou igualar tudo isso aqui, todas essas contas com essas frutas. Então, por exemplo, a melhor fruta, goiaba. A fruta vermelha, que ele está seguindo a ordem, a fruta vermelha vai ser morango. E o resto, que não foi utilizado aqui ainda, ele vai guardar manga e abacaxi. Então, se você for imprimir melhor fruta, vai imprimir goiaba, fruta vermelha, morango, e o resto das frutas, manga e abacaxi. Pode ser usado também em objetos.
E para objetos é muito interessante, principalmente para front-end. Então, aqui na concha aqui do instrutor, você consegue armazenar o nome e a altura em variáveis diferentes, né? A partir do instrutor. Então ele vai conseguir pegar o nome, que tem que ter o mesmo nome, né? A variável e a propriedade do objeto. Então o nome vai armazenar Arthur e a altura vai armazenar a altura. Isso vai imprimir isso que eu acabei de falar. Aí agora já os últimos tópicos aqui da aula, que é a função assíncrona, que primeiro é importante citar que as funções vistas até então eram funções síncronas, ou seja, eram executadas e paravam o código para ser executados assim que eram chamados. Ou seja, quando chegava naquela parte para chamar aquela função, o código só saía dali quando ele já estava. Quando retornava o valor da função, né? Já as funções assíncronas não. Elas acontecem conforme o código vai passando. Então ela foi chamada, enquanto ela está ali executando, o código está continuando. E isso é muito bom para front-end, por exemplo, que você, sei lá, pega uma função do banco de dados, uma função não, dados do banco de dados do usuário, por exemplo, em que, sei lá, vai ter o nome, e enquanto está fazendo essa chamada do banco de dados, já apareceu o HTML, já apareceu tudo. Então você faz uma função assíncrona para ele não parar o site, tipo, enquanto está esperando essas informações chegar, né? Que se você deixa em forma síncrona, vai quebrar o site todinho, não vai atualizar, tipo, vai chegar o HTML antes do coisa, né? Da chamada do banco de dados e vai quebrar tudo. Isso aqui é realmente uma parte mais complicada do JavaScript e do TypeScript, né? Vocês vão aprender mesmo na prática mesmo, quando vocês já estiverem mexendo com front-end mesmo. Porque aqui fica um pouco estranho de falar, que é até difícil de demonstrar, né? Mas eu vou tentar passar alguma coisa ali na aula prática pra gente ver melhor. Mas tem esse exemplo aqui do contador assíncrono. Vocês não precisam pegar muito da sintaxe que está aqui, por exemplo, esse set timeout, que é uma biblioteca, não tem nada a ver. Mas para declarar uma função assíncrona, você utiliza esse new promise. Que com isso aqui você está fazendo meio que quando ele resolver essa função aqui que vai retornar, né? Então a partir desse new promise que você faz a função assíncrona. E aqui nesse outro const, aqui nessa outra função contar, ele vai contar, ó, 1, 2, 3. Mas essa função aqui, ó, que apareceu antes, que é o contador assíncrono que está aqui atrás, é para imprimir o 4, né? E ele está antes. Só que por causa do tempo que ele vai levar, ele vai imprimir bem depois do console 1 e console 2, e, enfim. Por causa que é uma função assíncrona. Isso é muito interessante para o front-end. Vai ficar bem mais claro quando vocês forem praticar mesmo. E isso aqui agora é mais para quem quer treinar agora. Vocês podem usar o Replit, pesquisa aí, que é um lugar para vocês poderem treinar o TypeScript, que vai vir configurado para vocês dar o run, etc. É só entrar lá e criar um projeto TypeScript, né? E para usar um input, para vocês poderem fazer até as listas mesmo, vocês têm que usar todo esse negócio aqui. Eita, vocês usar todo esse negócio aqui. Vou vendo aí. Não, vou explicar. Vocês importam essa biblioteca, vocês definem uma const URL e que nela vai ter um input e output. Vocês copiam exatamente como está aqui. E através desse URL você vai chamar o question, que vai ser o input mesmo. E através desse input aqui você pode fazer o que você quiser no input mesmo, enfim. É isso, é um pouco complicado mesmo. Ainda tem que fechar. Copiam aí, vocês tentam testar, se não conseguirem, tudo bem. O TypeScript, ele faz mais sentido quando já está num projeto, porque essas coisas de só rodar no navegador realmente é um pouco complicado de treinar para back-end. E, aliás, isso aqui é para o back-end, né? Isso aqui é mais para quando você já está usando o TypeScript para back-end mesmo. Você tem que usar essa biblioteca aqui para ter input. E a mesma coisa... Enfim, é coisa do TypeScript, né? Não tem jeito. Tem os seus prós e contras. E eu queria agradecer, muito obrigado para quem assistiu até aqui.
Vai ter lá na aula prática ainda, para eu testar muitas outras coisas, para vocês verem o código mesmo, porque isso aqui é só para vocês terem um overview da linguagem. Passou por um semestre inteiro se você ensinar isso aqui num semestre da UNB. Realmente é muito conteúdo. E tudo bem se não acabarem lembrando de alguma coisa. Na prática é sempre que vocês vão pegando o jeito. E é isso, vai ter lista também para vocês praticarem. E até mais.